Meu nome é Flávio Saturnino Braga e eu estou hoje aqui no Ecossistema Digital da Saúde com Alexandre Ribeiro, um grande amigo, fisioterapeuta desde 1993. 93. Já tem um tempinho, né? Ah, MBA na Fundação Getúlio Vargas em 2004, idealizador e gestor da Rio Home Care desde 2004. Alexandre, como é que surgiu o seu interesse pela saúde? Meu interesse pela saúde, por ser um profissional de saúde, veio desde que eu acabei o segundo grau, tinha alguma dificuldade, bastante dificuldade, né, financeira para poder pagar uma faculdade, mas queria fazer uma faculdade de saúde, né? E eu fiquei pensando no efeito, no imediatismo, né? Então eu resolvi fazer fisioterapia, porque era perto da minha casa, porque era mais fácil, porque era mais em conta, né? Isso pesava muito. E porque eu achava que eu tinha potencial, já que eu era um atleta, eu era esportista, corrida de fundo, jogava muito vôlei, e claro, de vez em quando me machucava, né? E não via esse profissional fisioterapeuta que não fosse em clubes de futebol, né? Onde eu jogava o vôlei não tinha, as corridas de rua na época não tinha suporte nenhum, marcava a corrida, fechava a rua e você ia correr, né? Não raramente alguém se machucava. Então meu interesse pela área de saúde foi esse, fazer alguma coisa para melhorar a vida de alguém, né? Nesse primeiro momento de um atleta, né? Que poderia ser até eu mesmo, né? Me tratar, mas sobretudo melhorar a vida dos outros, né? Melhorar a condição de vida dos outros, né? Ainda nesse primeiro momento pensando na pessoa previamente rígida, né? Um atleta, de um modo geral. Em função disso, por isso que você estudou fisioterapia e não medicina? Muita gente me pergunta, por que você fez fisioterapia e não fez medicina? E a resposta é meio que um lugar comum, né? Eu fiz fisioterapia porque eu não tinha dinheiro para fazer medicina, né? E Deus sabe o que faz. Quando eu comecei a fazer fisioterapia, no início, eu fui parar num estágio na Associação Fluminense de Reabilitação na área de respiratória, fisioterapia respiratória ambulatorial. E me apaixonei. E aí eu descobri que a fisioterapia poderia ser feita também em CTI. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, como um fisioterapeuta poderia ajudar no CTI. E fui lá batalhar um estágio em alguns CTIs, né? Claro que, como eu estava muito novo na faculdade, né? Primeiros períodos e tal, o pessoal me criticou muito, falou, não, mas você vai ser mão de obra barata. E isso os colegas, né? Não todos, né? Alguns me deram muito apoio. E alguns colegas também falaram, não, você não vai conseguir. realmente, na minha cidade, né? Niterói, estado do Rio, eu não consegui nada. Fui pro Rio, falei, não, o Rio eu vou conseguir no Rio, algum lugar eu vou conseguir. E aí eu fui acolhido lá no Rio, no IASAERJ, né? Pela grande fisioterapeuta Josete de Oliveira. Depois disso eu fui para Santa Casa com o cara que ele era o bambambam da fisioterapia respiratória no Brasil. Estava iniciando o serviço de fisioterapia, né? Não era bem reabilitação, fisioterapia dentro da Santa Casa, do CT da Santa Casa, está prestes a ser inaugurado. Aí eu participei lá desse grupo de estudo dele. Tinha lá como diz em Portugal, tinha lá uns 15, 20, né, candidatos ali a fazer o serviço funcionar. Lá eu conheci também, além do Carlinhos, né, que virou meu amigo, se tivesse tido tempo, teria virado meu paciente também, mas enfim, virou meu amigo. E o Carlinhos, ele me apresentou também uma outra físio sensacional, muito importante na minha carreira, que foi a Cristina de Oliveira, que eu também pedi o contato, assim como pedi com a Josete. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada disso. Era mais complicado, né, da gente se falar com... A gente está falando de 1990,
89. Na verdade, na Santa Casa começou em julho de 89 e inaugurou em 90. Acho que foi em agosto, por aí. O troço foi tão intenso que eu fiquei lá até outubro de 91 e nesse período eu fiz 4.200 horas de estágio. Nossa. Em 2 anos. Dessas 4.200, 3.200 foram como monitor da fisioterapia, né, no CTI. E eu saí de lá, cara, saí voando, decolando, né? Me formei em 93 e nessa época eu já montei o serviço de fisioterapia respiratória no CTI do Hospital Pan-Americano. Foi um dos primeiros do Brasil. Com certeza do Rio de Janeiro, 24 horas foi o primeiro, né? Uma equipe grande, a gente atendia todos os pacientes do CTI, atendia alguns pacientes que saíam do CTI e iam para o andar, no sentido terapêutico, né, em si. E alguns pacientes que estavam nos andares, né, digamos assim, fora do CTI, do ambiente do CTI, essas pessoas, para não piorarem e não irem para o CTI, a gente também atuava preventivamente. E assim começou a minha odisseia. Em 93, fiquei lá até 2001, sendo que entre 93, depois de 2 anos mais ou menos, eu comecei a fazer assistência domiciliar de alguns pacientes que saíam de lá, iam para casa e não tinham muita condição de se manter em casa, né, uma vez que praticamente eles entravam no CTI andando, né, e ficava lá 1 mês, 2 meses, às vezes uma semana que fosse, e saíam de lá sem força nas pernas, não conseguiam, e as pessoas pediam para ajudar em casa. Foi aí que começou mais ou menos a história do home care, que eu vou falar mais adiante. Uhum. Na época se chamava esquema. Monta o esquema na casa do paciente e tal. Esquema hoje em dia é uma palavra um pouco pejorativa, né? Mas naquela época não. Naquela época era um sistema para poder a pessoa ter estrutura em casa. Uhum. E eu era o cara da equipe, né, incumbido de providenciar o mobiliário adequado para o paciente. Eu tinha também que providenciar material, medicamento, contratar técnico de enfermagem, enfermeiro, né? E médico não, porque o médico que me chamava para isso, então ele continuava na assistência normal. E quando era necessário, de fazer equipe mesmo de fisioterapia para ver o paciente nas 24 horas do dia. E aí que começou esse negócio de home care 24 horas, né? Nessa época, tem um caso interessante para falar. Eu fui ver uma paciente que morava ali na Feira Souto, não vou falar o nome, e eu estava passando de carro, né, ali pela zona sul do Rio, passando, não passeando, e o médico me ligou: Alexandre, você está onde? Eu falei: eu estou aqui na Delfim Moreira. Cara, volta, vai para casa da paciente tal, porque ela tá grave, cara. Ela tá em casa, não soube disso agora, não a conheço, mas pelos sintomas que me deram, parece estar num quadro de dificuldade. E eu fui para lá com o que eu tinha no carro, né? Cheguei na casa dela, já tinha acionado a ambulância e tal, mas estava do lado. E com o recurso que eu tinha à mão, né, que era um que chama de BiPAP, né? Um aparelhinho para ajudar a respiração, um estetoscópio e as mãos, eu consegui estabilizando ela aos pouquinhos, mudando o padrão ventilatório, acalmando ela, botando ela em uma posição mais adequada. Que bacana. E aquele dia ali foi um grande case, né? Porque depois continuei tratando ela e chegou... Aí sim eu comecei a fazer também a reabilitação. A diferença da fisioterapia e reabilitação ali virou um divisor de águas na sua vida ou não? Não, mas foi um caso marcante. Não teve um momento assim, divisor, não. Nesse sentido, nesse momento, não. Porque eu sabia o que eu estava fazendo e a pessoa que me chamou também sabia do que eu era capaz de fazer na ocasião, né? E eu consegui estabilizando, e foi interessante porque eu fui tratando ela e começamos, então, acabou aquele quadro agudo, foi estabilizado com medicamento e tal, um médico muito competente.
E eu consegui botar ela para começar um protocolo de reabilitação cardíaca, cardiopulmonar. Esse processo todo, ele demorou aí alguns meses e chegou uma hora que eu consegui botar ela para andar. Apartamento muito grande, um por andar na Vieira Solto, então imagina os corredores, né? Comecei a botar ela para andar ali, comecei a levar ela para a praia, para andar na praia também, no calçadão, obviamente. Depois tive que parar, porque já em 90 deve ter sido o quê? 95, 96. Já nessa época, as pessoas já tinham medo, né? Medo de sair à rua. De assalto, essas coisas. De assalto e sequestro, né? E aí a pessoa que cuidava dela falou: Alexandre, bom, legal, ela conseguiu, mas vamos manter esse tratamento dentro de casa. Ela explicou que tinha receio, né, desse tipo de violência. Mas um paciente que está acamado, quando ele volta a andar, volta a ter... Eu acho que você devolve um pouco da dignidade da pessoa, né? Dignidade, talvez, mas com certeza o amor próprio, né? A pessoa poder levantar pelas pernas dela, sem precisar de ninguém para ajudar e fazer as atividades, né? Eu tive um outro caso também muito interessante, muito grave também, mas aliás, que talvez tenha sido mais grave, e de maior sucesso também. Uma senhora que morava ali no Flamengo, aqueles bairros do Flamengo são grandes, né? As quadras são grandes, né? E é interessante, porque quando eu cheguei na casa dela a primeira vez, ela estava deitada na cama, só que ela não saía da cama, ela não tinha condições de ir da cama até o banheiro fazer as atividades básicas dela, né? Não tinha pulmão para isso. E aí eu fui lá, ela muito desanimada, mais um, não quero fazer nada porque não tenho mais jeito e tal. E aí eu entrei um pouco no psique dela, eu falei, olha, quase que eu falei o nome dela agora, você não tem que se render para essa doença. Eu não vou te deixar boa, eu não vou te curar, enfisema não tem cura, mas eu vou te dar condições, vou tentar te dar condições de você, pelo menos, ter a sua atividade básica, que é ir na cozinha, ir no banheiro, andar pela sua casa, andar pelo seu bairro. E o meu objetivo é esse. E se você me permitir tentar, eu vou tentar. Ah, doutor, quanto vai custar isso? Eu falei, não, isso não vai custar nada. Você vai primeiro ficar boa e depois a gente vê o que a gente faz. Fui bem sincero com ela, né? Quando eu comecei a tratar ela dava 2 passos, parava, não aguento, desisto. E aí eu falei, bom, vou mais pro básico. O que era o básico naquela ocasião? Ela estava deitada, ela sentar na cama e deitar. E senta e deita e não levanta. E senta e deita. Começou com 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Enfim, quando eu vi que ela tinha alguma consistência, agora eu vou começar a treinar ela para ficar em pé, sem andar. Vamos lá, me dá a mão. Eu não aguento, me dá a mão. Vamos comigo, eu vou te levar junto. E ela, não consigo. Vamos. Aí eu puxei um pouquinho mais, né? Botei ela em pé. Viu como é que se... Ah, você me puxou. Não, eu não puxei. Eu só te apoiei. Você que fez a força. Quer ver? Senta de novo. Ela sentou. Aí dessa vez eu fiz quase nenhuma força, né? Eu falei, se apoia em mim, que eu vou te ajudar um pouquinho. Aí foi. Até que ela começou a levantar sozinha, né? E volta a ter gosto, né, pela vida. Isso aí, esse processo todo demorou aí 2 semanas, 3 Foi rápido, semanas. então, né? Bem rápido. Não, né? Não, porque eu só fazia isso, não. Foi bem lento, né? Pro recurso que a gente tinha ali. Mas, e tal. Pela idade dela, assim, você não acha que poderia ter demorado mais, não? 50 e poucos anos. Ah, então é nova. Coitada. É difícil, né? A pessoa viver. Com certeza. Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta, como é que é tratar uma pessoa com enfisema? O que a pessoa com enfisema sente? Eu falo sempre, olha, é como se fosse um peixe fora d'água. Exatamente aquilo. Ela se debate para ter oxigênio e não tem oxigênio. E não consegue fazer a troca gasosa. Nossa. É um troço brabo. Bom, enfim, mas a minha felicidade foi quando eu consegui, ao longo dos meses, tá? Levar ela para andar, dar uma volta na sala dela, né? Que o apartamento também era enorme.
E quando ela começou a andar fora da sala, eu comecei a botar ela para andar no pátio do apartamento dela. Era térreo. E dava uma volta e voltava, e depois era uma volta e meia, e depois eram 2 voltas. E até que um dia eu falei, vamos pra rua? Ah, não, doutor, não posso ir na rua não, aguento não. Eu falei, não, mas você volta. Eu levo uma cadeira, você senta um pouco e tal. Não quero cadeira. Ela não queria se expor, né? Eu falei, então vamos, confia em mim. E aí, numa semana, eu botava ela para ir até a esquina e voltava para poder dimensionar direitinho. Na outra semana era 2 vezes até a esquina e voltava 3 vezes e tal. Até que eu calculei a distância, eu falei, olha, fisicamente ela vai conseguir dar a volta no quarteirão. Caramba. Mas é um passo muito grande. Forcei um pouco mais, deixei ela criar um pouco mais de resistência física indo até a esquina e voltando. Até que um dia eu dei a volta no quarteirão com ela. E ela falou, eu achei que eu nunca mais ia fazer isso na minha vida. Eu falei para ela, você é capaz. E agora, nesse momento que eu vi que você viu que é capaz, que você está capacitada para isso, eu vou te dar alta. E dei alta. Oh, que legal. E dei alta. O problema é que quando você tem que dar alta para os pacientes, né? Eles têm que voltar à vida deles, né? E as pessoas, né, às vezes acham que aquilo é um milagre. Não é um milagre, é um processo, tem que ser continuado, né? Embora eu tenha deixado meu telefone com ela na época e tudo, ela não me ligou mais. E, sei lá, meses depois, o médico foi fazer uma consulta de revisão com ela, esse mesmo médico, excelente profissional. E ele falou, Alexandre, quase que eu falei o nome dela de novo, ela tá precisando muito de você. Quando eu cheguei lá, ela tava aquele processo todo de novo. Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá de novo. E aí botei ela para andar de novo e tal. E eu falei, uma vez por semana eu venho aqui. Não tem como, não vai me pagar, eu venho aqui, vem tomar um café contigo. E fui lá, comecei uma vez por semana até que eu viajei. Casei e viajei, lua de mel. Quando eu voltei, infelizmente eu não tinha mais o que fazer por ela. Nossa. Aquilo foi um como é que você falou? Um divisor de água. Divisor né? de água. Ali eu aprendi que tem que ter uma equipe multidisciplinar, tem que ter alguém para dar um acompanhamento, tem que ter um psicólogo, é muito importante, tem que ter um físio, tem que ter enfim, dependendo da necessidade do paciente, tem que ter um acompanhamento continuado. E isso eu levei para minha convicção profissional dali para frente. Então, nessa condição toda de pegar esse tipo de paciente, né? Que é o paciente mais grave, um paciente mais crítico, né? E eu fui entender qual era a minha missão, que era fazer parte desse processo de fisioterapia, de reabilitar esses pacientes, né? E não, medicina. A medicina é melhor. Não, cada um na sua especialidade, cada um na sua área e cada um respeitando o seu colega de saúde, né? Isso é fundamental. Fundamental. No início era uma guerra, né? Chegava em CTIs, né? Não tinha fisioterapia de plantão, eu chegava para ver um paciente aqui e ali. E até chegar a botar a mão no paciente era... não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o quê. Tem muita guerra de ego também, né? Ou não? Hoje em dia é menos, né? Hoje em dia... Hoje em dia, o pessoal que trabalhava comigo, colegas, né? Não vou chamar de liderados, né? Colegas batalharam muito para abrir as portas, né? Naquela ocasião era pancadaria direto. Ou até hoje eu tenho contato com alguns deles. Alguns permaneceram na assistência direta até hoje e são, pelo menos por mim, reconhecidos como os caras de verdade, os caras que conseguiram realmente fazer a diferença ao longo do tempo. Porque em 2001, quando eu saí do Pan-Americano, eu resolvi fazer a fisioterapia domiciliar lá na extinta CAARG,
A CARD ainda existe, né? No extinto Plano de Saúde da CARD. 2003, 2002. O pessoal da assistência lá, eu era credenciado deles, me perguntaram: você não quer passar pro home care? Eu falei: não quero, porque eu não tenho capacidade de fazer a gestão de uma equipe de home care. O meu negócio é fisioterapia domiciliar ou hospitalar, mas eu não sei fazer. Não sei fazer. E como surgiu essa caminhada até o home care? Aí ela me disse assim: olha, então se prepara, porque vai ter, dentre os nossos credenciados, alguém que talvez não fique. E mesmo que fique, quando surgir uma oportunidade, você estando pronto, você vai entrar. Eu pensei comigo, eu falei: vou ver onde é que eu me preparo para isso, né? E aí, em 2003, eu comecei a fazer um MBA na Getúlio Vargas, uma escola de excelência, né? MBA em Serviços de Saúde, um nome esse ou quase esse, já não lembro mais. Também não ligo muito para título, não. E comecei a fazer em 2003, eu fiz até 2004, que a nossa formatura foi em 7 de maio de 2004, se eu lembro bem. Nesse tempo todo eu só faltei uma aula, porque eu passei mal no dia anterior, enfim. Então eu pude aproveitar o máximo que eu poderia extrair de um curso de MBA. Eu tive a sacação, né? Para usar um termo assim da nossa geração, a sacação de pegar o projeto do home care e usar a consultoria daqueles caras de Getúlio Vargas. Aquilo ali era tudo cachorro grande. Não tinha ninguém bobo ali, não. O mais bobo ali vendia areia no deserto. Mas os caras muito bons. Só fera, né? Assim, citar nome seria muito injusto, né? Dos que eu esquecesse, né? Um cara me marcou muito, Cláudio da Rocha Miranda. Aquele cara mas todos eram muito bons, né? Muito bons. Cláudio me marcou muito porque ao longo da minha trajetória, depois que eu me formei, muito depois, eu comecei a tratar a mãe dele em casa e teve uma aproximação maior, né? Enfim, mas eu não posso falar nomes assim, que seria muito injusto, né? Tanto de professores, né? Tanto o corpo docente, como também o discente, né? Colegas ali que a gente fazia muito trabalho em grupo, gente genial, gente impressionantemente bem preparada para estar ali naquela posição, né? Mas é só um aluno, sim, mas os alunos eram gestores de empresas, eram diretores, eram donos, e assim eu pude extrair o máximo deles, né? De modo que quando eu me formei lá no MBA, 7 de maio, quando foi no dia 10 de maio, que foi uma segunda-feira, eu fui até a CARD com toda a documentação pronta para começar o home care. Já credenciar, já fazer tudo. Se ainda quisesse me credenciar, né? Isso não dependia de mim. Eu mantive o bom serviço que eu fazia para fisioterapia domiciliar ao longo desses anos. E quando eu tive lá na CARD, eu estava pronto, mas me sentindo pronto, não era só documental, né? Pronto de verdade, né? E aí começou a saga do home care. Em junho ou julho, não lembro, de 2004, tinha tomado um chazinho, né? Chazinho de cadeira, né? Para testar a gente mesmo, né? Aí entrou o primeiro paciente, que era lá no Jardim América, lá na Brasil ali, né? Junto com a Dutra ali, aquele lugar assim... Bem leve, né? Bem tranquilo. Umas 4 ruas lá para dentro, era tranquilo. Não tinha tempo ruim. E aquilo foi me dando não é coragem, mas expertise para lidar... Força, né? Força eu nunca deixei de ter, né? Mas uma expertise para lidar com os vários ambientes, né? Eu tinha vindo da Zona Sul, da Vieira Solto, passei por um monte de lugar, mas muitos lugares na domiciliar,
E até que me deram para me testar mesmo um paciente ali no Jardim América, né? O único, é lógico que não seria financeiramente viável, né? Porque para ter um home care você tem que ter aí uma quantidade de carteira para poder bancar, porque... É um bom investimento. Já naquela época o serviço pequeno não se pagava, né? Mas eu tinha o outro, né, da fisioterapia e uma coisa cobria a outra, né? Então, e hoje, Alexandre, eu acompanho muito a sua empresa e vejo como é que você luta pela excelência e normalmente não dá para ser nota 1000 porque depende de plano de saúde, governo e etc. Mas eu vejo o seu intuito de sempre estar fazendo o melhor dentro da Rio Home Care e participo mesmo, elogio, enfim, eu falo para a família, eu falo para os amigos, se for fechar com algum Home Care, fecha com a Rio Home Care, porque eu sei como funciona lá dentro. Hoje em dia, qual o seu segmento dentro da saúde? Olha, como eu vinha dizendo, né? Teve aquele primeiro paciente, depois vieram algumas dezenas, centenas e milhares de pacientes que a gente já viu, né? Desde um curativo simples numa casa até montar um CTI na casa do paciente, com respirador e tudo, né? Então, o posicionamento hoje, meu no mercado, né? Da minha empresa, Rio Home Care, é uma coisa muito pessoal, né? Eu só trabalho com plano de saúde. Nunca trabalhei com governo, nunca trabalhei com particular. O governo, porque eu sempre desconfiei das intenções de pagamento, né? Independente da política, independente de qualquer coisa, as dificuldades eu via os colegas sofrendo para receber, né? Então tinha que ter uma margem muito grande e tal. É um segmento que eu nunca me interessei. E particular eu nunca fiz, e explico por quê. Eu não tenho coragem, eu, Alexandre, né? E eu tenho que levar um pouco de mim para dentro da empresa, de, por exemplo, eu estar com um paciente particular, né? Particular que eu falo, ele bancando as despesas. Eu não tenho coragem de pegar esse paciente e ele paga um mês, paga 2, paga 3, sei lá, no terceiro mês, no quarto, no sexto, no primeiro ano, às vezes um paciente longa permanência, e ele não conseguir pagar, eu não tenho coragem de abandonar. Eu tenho certeza. Eu pegar esse paciente e, vamos interna ele para a gente não pegar mais. Não dá, eu não consigo fazer isso. E também não poderia ficar bancando, né, um sistema. Então, eu preferi trabalhar naquela ocasião com plano de saúde exclusivamente. Então, veio a Rio Home Care e a CARD quebrou, né, digamos assim, desistiu do plano de saúde ali na segunda metade da década de 2000 e não foi muito legal aquilo, né, porque tivemos algumas dificuldades de recebimento e as empresas estavam se degladiando aqui no Rio, quando tinha 17 empresas na ocasião, hoje tem muito mais. E essas 17 empresas ficaram se degladiando pela assistência por centavos. Então, o preço ia caindo. Eu falei, porra, eu tenho que pagar essa conta da CARD e eu não tenho dinheiro para pagar isso. E ficar disputando centavo também não vai me levar em lugar nenhum. E aí eu tive um insight. Eu falei, já sei. Eu vou focar no interior. Eu vou fazer essa assistência no interior. E ninguém fazia na ocasião. E aí eu comecei a fazer com a Mil, com a Unimed Rio e com algumas Unimedes do interior. Principalmente ali a Unimed Friburgo, né, que hoje chama Unimed Serrana. Eu trabalho com eles desde então são acho que 17 anos trabalhando com eles. Um pessoal muito íntegro, muito correto. Eu já tive a oportunidade de ver você elogiando. Eles são muito bons, muito, assim, pessoas, né? Mas eles caíram na dificuldade que o mercado hoje tem, né? Qual é a dificuldade? Quando veio a Covid. A Covid veio com uma armadilha junto, né? Porque as pessoas, os usuários de plano, não queriam deixar de pagar o plano, por medo de não ter assistência numa hora que poderia vir de uma hora para outra, né? Um momento para o outro. Então as pessoas não deixavam de pagar o plano.
E, por outro lado, também não queriam usar. Eu vou para o hospital, pegar uma Covid, não vou mesmo, vou ficar em casa. E com isso, a receita, isso é meu raciocínio, eu não vi número, não vi nada. Mas o meu raciocínio é que os planos de saúde começaram a ter um caixa gigante. Por quê? Só receita, O que eles não prestaram atenção, não sei se todos, mas alguns, com certeza teve isso, é que essa receita não era recorrente. Esse lucro, digamos assim, não seria recorrente, né? A receita talvez, mas o lucro não seria recorrente. E como o lucro não era recorrente, acabou a pandemia e as pessoas começaram a usar aquilo que... Gastar mais do que... Aquela demanda que estava reprimida, né? E foram lá e começaram a usar. E o caixa dos planos, cara, foi de positivo para muito negativo, muito rápido, né? Muito rápido. Aquilo ali foi surreal. Então, nós tivemos... a minha leitura foi essa, né? Que ao longo da Covid, as pessoas começaram a ter alguma dificuldade de fazer dificuldade, já tem interesse de usar o plano de saúde, teve a demanda reprimida que depois derrubou o caixa desses convênios, né? Então, quando a gente saiu da CARD, a gente começou a trabalhar com empresas, como eu disse, né? As pessoas estavam se degladiando por centavos, né? Comecei a trabalhar com a Sim, comecei a trabalhar com a FAPES do BNDES, outros convênios menores, até que começou a Amil e a Unimed Rio, principalmente, né? A Unimed Friburgo e tal, algumas outras Unimed menores também, que chamam de singulares, né? Só que o volume da Amil era impressionante, era surreal. Da Amil e da Unimed Rio. Né? De modo que a gente teve muita demanda, a gente tinha que assistir o paciente, cara, um crescimento da carteira de 17% ao mês. Na época, a economia da China, que estava bombando, crescia 17% ao ano. A gente chegou a crescer 17% ao mês. E tinha que manter a qualidade, tinha que manter os pacientes bem, né? Aí vem as dificuldades, né? Aí vem a dificuldade, né? Porque você tem que recorrer a capital de terceiro, né? Então, o que estava tudo bem, já começa a não ficar tudo bem, né? Só que a gente teve uma característica, não só minha, né? Mas tinha um conselho ali, né? De um pudor, que era o seguinte: a gente precisava realmente pagar as despesas, as dívidas que ficaram da CARD. Eu fiz acordo com todo mundo, todos os credores, menos um que não quis receber, infelizmente. Não vai me pagar, não vai parcelar, não sei o quê, e tal, não aceito só à vista. Eu falei, vista eu não posso, agora eu não posso. Paciência, passou. Aí depois eu acho até que eu já paguei ele alguns anos atrás. Então veio a possibilidade desse nicho do interior, né? E o que era a área delimitada do interior que a gente calculou? Era a área que ia ali de Paraty, no extremo sul do estado, até Bom Jesus de Itabapoana, São Francisco de Itabapoana. Nossa. Passando pelas regiões serrana, região dos lagos, noroeste, Fluminense, enfim, pegamos o estado todo para fazer essa assistência. Tirei a empresa do Rio, levei para Niterói, porque Niterói é mais ou menos ali um centro geodásico central ali, em relação a ir para... Até porque também o centro do Rio está muito complicado, que tinha muita obra para a Olimpíada, para a Copa do Mundo, sei lá, e... Dificulta, né? Muito. Eu não, por mais que eu tivesse sirene, tivesse ambulância, uma hora tem limite, né? O carro não passa e eu não podia me dar o luxo de não chegar a tempo na casa do paciente. Né? A qual tempo você vai demorar para chegar? Eu não sei, mas vou o mais rápido possível. Né? E sempre ligado com algum plano B, alguma coisa assim. Né? Bom, então... vamos precificar esse serviço no interior, que ele é mais caro um pouco, né? Você tem que botar na logística ali o combustível, tem que botar a mão de obra no interior, é mais escassa, né? É lei de mercado, oferta e procura, né? Então sai um pouco mais caro. E aí a gente foi fazendo assistência, nós fomos fazendo assistência, e na hora de precificar isso, como é que faz?
Saía mais caro para você. Mais caro para a gente. Só que só a gente fazia. Então, se eu cobrasse ali, na época, R$1.000 a diária, eles iriam pagar. Se eu cobrasse 2.000, eles iam pagar. Se eu cobrasse 3.000, eles iam pagar. Só que não, a gente fez um cálculo. Falei, olha, se a gente cobrar um preço mais equilibrado, justo, mais equilibrado, né? Não sei se seria a definição de justo, né? Naquela ocasião, sim. Hoje em dia, já não tenho essa certeza. Mas um preço mais parceiro, digamos assim, para o plano de saúde, né? E a gente acabou fazendo uma diária na época de R$625. Englobava tudo, ele conseguia fazer uma boa assistência e tal. Com isso a gente conseguiu pagar todo mundo e precificar novos pacientes com essa base. Por que eu estou falando em valor? Porque a gente não teve, com certeza absoluta, e isso eu falo de tranquilidade, a gente não teve aquela ganância de ficar rico em um ano, né? Uhum. E também não tem esse arrependimento de não ter feito isso, né? Fiz novos amigos, fiz novos parceiros, alguns até hoje. E com isso a Amil mandou muito paciente pra gente, a Unimed Rio mandou muito paciente, como eu disse, né? 17% ao mês, é muita coisa. Tivemos um parceiro em banco também, que ajudou muito na época, era o Genésio, que era gerente ali do Bradesco. Acho que ele permite que eu fale o nome dele, um cara sensacional. Luiz Genésio. E aí a gente foi indo com fidelidade, com trabalho, muito trabalho, com resultado também. Fomos levando, fomos crescendo. A minha equipe era muito boa. Até que chegou uma hora em que esse valor não suportava mais, né? Veio a crise da Dilma, que foi, né, que chamam, né, de crise da Dilma, novamente sem politizar nada. Veio a crise da Dilma. Veio um alívio com a reforma trabalhista do Temer, em 17, porque passou a permitir que a gente fizesse terceirização de mão de obra, né? E aí a carga tributária ia ficar menor, né? Tributária não, mas de pagamento, de folha de pagamento. O risco caía, trabalhista caía muito, né? Risco trabalhista. Que hoje em dia fica impossível quase. Muito difícil. Não, porque naquela época, até então, a gente não podia trabalhar com cooperativa. Entendi. Né? Tinha muita gente que entendia que cooperativa era fraude, não sei o quê, e eu nunca toparia isso. Mesmo as cooperativas sérias, que nós trabalhamos com algumas, elas não podiam trabalhar, né? Porque o Ministério Público do Trabalho em cima e tal, apertava. Mas veio a reforma e a gente conseguiu ganhar um fôlego e conseguir manter, né? Só que alguns planos de saúde não aguentaram. Por exemplo, a Unimed Rio começou a ter muita dificuldade, né? Compreendo, tinha uma parceria boa, sólida com eles, como também a Amil. Aí a Amil, só que a Amil continuou indo bem, né? Indo muito bem. Pelo menos no nosso segmento, que é a saúde suplementar e atenção domiciliar. Bom, então a gente teve muita luta, né, nesse período, né? Muita luta. O reconhecimento de parceiros, muitos parceiros. Eu nunca quis demitir nenhum funcionário. Tive que fazer algumas vezes, né? Porque é normal, né, dentro da empresa. É normal e o nosso principal pensamento dentro da empresa é o seguinte: eu como diretor principal da empresa, né? Eu acho o seguinte, eu acho que ninguém tem que trabalhar insatisfeito. É verdade. Não tá afim? Pula fora, a gente faz um acordo ou não faz acordo. Enfim, Mas o cara insatisfeito não serve. Ele vira uma laranja podre. Também. Ele vira um cara que ou ele vai ficar desmotivado, e isso pode realmente contaminar a equipe, né? A laranja podre. Ou então ele pode começar a negligenciar algumas coisas, e isso é impensável, com vida, imperdoável, impensável, imperdoável, intolerável dentro de uma saúde suplementar, né, que é privada. Boa. Sobretudo lá quando você tem um home care. E o que é o home care na essência hoje? É um hospital na casa de cada paciente. Sim. Essa complexidade, essa logística de pessoas diferentes, de casas diferentes,
de cada um tem uma relação de material, de medicamento, que você não pode deixar faltar. Tem que ter parceria com lugares próximos para dar tempo de fornecer. Isso é muito complicado de você fazer uma... Mexer com vidas, né? Não, é você manter alguém na equipe que não está afim de dar aquele quilômetro extra. Tem que ter. Tem que ter. Qualquer empresa tem que ter. Agora, te fazer uma pergunta assim que é fundamental aqui para quem está assistindo. O que é a saúde suplementar? Saúde suplementar, basicamente, é a saúde não governamental, né? Que é regulada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde. A ANS, ela tem... Eu nunca lidei com eles, nunca reuni, nunca fiz nada com eles, mas eles colocam... eles têm um rol de procedimentos, né? E esse rol, eles impõem ao plano de saúde que cubra isso, cubra aquilo, cubra não sei o quê. E o plano de saúde sempre vai dar um jeito de tentar cobrar isso do usuário final. E começa a ficar cara essa conta, começa a não fechar, né? E chegou um momento, né, que na assistência domiciliar, em que, não podendo mais aumentar o preço, né, porque hoje em dia a gente vive um momento complicado, né, econômico, político e tudo, não tendo mais como aumentar o preço, eles tentam reduzir o custo. E reduzir o custo como? De certa forma, uma palavra meio forte, né? Mas demonizando os prestadores de serviço, desvalorizando e não querendo mais pagar o que levasse a um equilíbrio econômico-financeiro nos contratos, né? Infelizmente, porque a busca da qualidade ela acaba tendo que ser interrompida quando você enfrenta, por exemplo, no nosso caso, que é uma empresa completamente estruturada para isso, né? A gente tem responsáveis técnicos nas diversas áreas, né? Físico, fono, farmacêutico, médico, enfermeiro. Caro, né? É uma estrutura que sai cara. Não só esse RT, mas tem que ter efetivamente o serviço funcionando, né? Hoje em dia, nós temos uma certa... como é que eu vou dizer? Uma busca pelo lucro ou pela recuperação de fluxo de caixa dos planos de saúde. Isso a gente viu lá atrás, né? Eu falei ainda há pouco aqui disso, né? E a nossa dificuldade hoje, enquanto Rio Home Care, em relação ao mercado, é uma concorrência que eu chamo assim de predatória. Nem todo mundo tem, mas também os planos já não exigem tanto, todas as especialidades, né, em que a ANS preconiza e o governo também através das RDCs, né? E esse negócio de você baixa o preço aqui, baixa o preço ali, isso tem um limite, né? E esse limite já foi atingido não só por mim, pela minha empresa, como pelas empresas sérias, que não são todas, do mercado de saúde, né? E é um problema que eu, sinceramente, eu vejo uma solução, mas, enfim, hoje não. E hoje, como é que você vê sendo um futuro saudável para assistência domiciliar na saúde domiciliar? Olha, um futuro saudável que eu vejo hoje, uma visão de futuro da assistência domiciliar na saúde suplementar, é a prevenção. A prevenção. Se você investir no seu associado, né, no seu paciente, né, digamos assim, enquanto ele ainda não é paciente ou quando ainda é um paciente básico, né, é fácil descobrir isso. É só ver a recorrência dele em visitas. Por exemplo, se ele vai muito a cardiologista, fica de olho. Vai muito a endócrino, vai muito a um pneumo, né? Enfim, você começa a ver, mapear mais ou menos como é que é. Você consegue fazer um mapa... um mapa de calor, digamos assim, né? E abordar preventivamente esse paciente, não deixar ele solto. Porque deixar esse paciente solto, sem nenhum tipo de assistência, significa que a entrada dele, a porta de entrada dele no sistema de saúde, quando ele tiver que se tratar de verdade, vai ser a porta da emergência do hospital. E, meu irmão, bateu na porta de emergência do hospital. Complica.
complica, porque e o hospital não é o vilão disso também. Mas quando o paciente interna lá, o médico vai procurar saber o que não conhece ele, não tem histórico dele. Vai mapear ele todo, vai procurar tudo ali. E essa primeira consulta, essas primeiras consultas vão ser muito caras para o plano de saúde. Muito caras. Com certeza. Porque o médico não pode se expor, e ele está certo nisso, o cara chegou com uma dorzinha no peito e tal, não valorizar e mandar para casa. Né? Não, tá com dor no peito, tem protocolo para dor no peito. Tá com dor de barriga, tem protocolo para dor de barriga. Tem que ser dor no investigado. abdômen, né? Tem que ser investigado, e isso é caro, isso é muito caro. Ao passo que se você tiver mapeado antes esses pacientes e fizer uma abordagem preventiva, sai muito mais barato. Sai 5% do valor que você ia pagar. Com certeza. Mas as pessoas pensam no lucro imediato. Porque se eu começar a monitorar um paciente hoje, daqui a 5 anos, se eu não começar, daqui a 5 anos ele explode. Né? Então, se você tiver uma ação preventiva hoje... Você economiza mais na frente. Você vai ganhar na frente. E você, plano de saúde, né? Operadora de saúde, de modo geral, seguradora, autogestão, todas as cooperativas. Enfim, se você tiver uma atitude preventiva hoje, você vai começar a pensar em ter lucro ou menos despesa daqui a uns 5 anos. Show. Não, mas é verdade. Às vezes a pessoa que é imediatista, não. Tem que pensar para frente. Então, o próximo problema é agora. O que eu faço? Precisa de dinheiro. Atrasa o fornecedor tal. Porque aí você não tem que pagar juro a banco, com essa taxa que está Selic altíssima, né? Então tá. Mas só que o seu fornecedor que você espremeu, ele vai passar por dificuldade. Porque não é um plano de saúde, é um mercado de um modo geral que está com bastante dificuldade, né? É verdade. Haja vista as empresas aí que ou são adquiridas, né? ou há uma fusão, ou até fecham, né? Não são poucas, né? Quando a ANS não intervém e manda alguém pegar a carteira. O mercado tá bem complicado. Agora, Alexandre, passou rápido e eu queria que você falasse para quem está em casa, o consumidor, usuário do plano de saúde. O que você teria algum conselho, alguma coisa para falar? Porque às vezes as pessoas pensam que o plano, por exemplo, o home care está dificultando, mas não tem nada a ver com o home care. Você tem alguma mensagem, alguma dica para dar para o usuário do plano de saúde que necessita de um home care? Bom, enquanto ele não necessita do home care, meu conselho é: mexa-se, faça exercício, atividade física. Para o idoso não é bem idoso, né? 50 anos, musculação, tem que fazer musculação. Não há um esqueleto que se sustente sem ter uma base muscular. E você perder a autonomia das pernas é o primeiro passo para você perder o resto, né? Perder o jogo, né? Então, quando você não precisa ainda, faça isso. Faça atividade física. Procure seu fisioterapeuta, seu médico, seu educador físico, nutricionista, por aí. Prevenção. Agora, depois que ele precisa de um home care, procura saber se esse home care, se ele é realmente, se ele entrega aquilo que ele vende. É idôneo, né? Se é idôneo, se ele tem uma sede, tem a base, ele tem uma base boa, há quanto tempo que ele está no mercado, né? Porque é muito fácil, vou montar um home care hoje. Quem faz parte da equipe? A equipe, enfim, a gente espera sempre que tenha gente gabaritada, né? É o básico, né? O principal. Mas quando a pessoa vai procurar um serviço de home care, ou até que o plano de saúde indique aquele serviço ou aquele outro, tudo bem, aceita, mas fica de olho, porque o mercado está cheio de aventureiro, fundo de quintal por aí. Né? É verdade. A gente não está no mercado há 21 anos à toa, 22 esse ano, né? A gente já viu muita coisa por aí que não vale a pena falar. É verdade. Tem coisa que eu nem lembro mais, mas não teve um ano que a gente não teve uma concorrência desleal em algum segmento da... Eu imagino.
Normalmente eles fecham, né? Eles quebram, mas às vezes quebra e... Mas já atrapalhou todo... Não, mas às vezes já fez mal para alguém, que é o objetivo final. Um paciente não conseguiu fazer e o coitado lá não evoluiu bem. Isso aí. Bom, eu conversei aqui com o Alexandre Ribeiro. Quando se fala em home care, eu lembro da Rio Home Care, que é uma das empresas dele. É uma pessoa que eu admiro como profissional e pessoa, porque ele realmente dá valor à saúde, à vida, e por isso até que eu o convidei para estar essa mesa, porque é um profissional de alto gabarito e de confiança. Então, é isso, Alexandre. Muito obrigado. Mas quem manda nele é a Carlinha. Então, a Carlinha faz parte desse sucesso aí, ela que manda no sucesso. Então, tá bom. Muito obrigado. Dizem que atrás de um homem tem uma boa mulher, né? Mas eu acho que ela que vem na frente puxando. Ela é braba. Isso é que eu ia falar. A baixinha é braba. Não, que nada, ela é tranquila. Ela é muito legal. Um beijão, Carlinha. Tudo de bom? Valeu, Flávio. Obrigado. Valeu. Um abraço.